nome a palavra de Deus. Abençoe a nossa irmã Conceição Campos. Ô Luiz, seja bem-vindo. A paz do Senhor Luiz. A paz do Senhor Jesus, para você. Ô, Luiz, me permita, antes de você iniciar aí a palavra de Deus, eu acabei de receber aqui a ligação do Antônio Carlos. Ele lá da Formosa 2, mas está aqui ele ouvindo o nosso programa. Dando um abraço para você, Luiz. Então, um abraço para o Antônio Carlos também, que Deus abençoe você, Antônio Carlos. Muito obrigado por estar ouvindo o programa e continue ouvindo. Que Deus abençoe, fica na paz. Diz que adora o programa Estação da Verdade, a palavra de Deus, muito bem narrado aí por você. Ô Luiz, também quero mandar um abraço para Belarmino, lá em Aroeira, Paraíba. Ele está lá no litoral da Paraíba, ouvindo o nosso programa lá também, no litoral da Paraíba, lá na região de João Pessoa. Ele é da de Aroeira, mas está curtindo a gente lá no litoral, né, rapaz? Obrigado aí, Belarmino. Um abraço para você também. Então, um abraço para o Belarmino, lá de Paraíba. Que Deus abençoe. Ok, um abraço, Luiz. Fique com Deus. Vamos continuar. Muito bem, vamos voltar com a palavra de Deus. Nós estamos numa parte falando referente ao reino de Deus, a justiça de Deus. Porque Deus, Jesus, a vinda à terra, ele chamou alguns para fazer parte do seu ministério. Esse que ele chamou, exatamente, ele deu o poder, ele deu a autoridade sobre todo o mal. Ele disse: eis que eu vos dou o poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, todo aquele que ele chamar, não é que ele deu esse poder no tempo do seu discipulado para Pedro, para o João, para Filipe, sim, para Paulo, deu para eles, mas a promessa se estende até os confins do mundo, né? Até enquanto não chegar o final, né? A consumação dos séculos, continua as pessoas que são chamadas para o ministério dele, ele dando a mesma unção, a mesma autoridade sobre todo o mal. Agora, o que ocorre é que as pessoas, eles se desviam, eles começam santo, como diz a palavra, sede santo, como aqueles que vos chamou é santo. Mas depois eles se desviam, depois ele se dispara para a ganância, após já conquistado uma boa confiança, né, de pessoas, de seus seguidores, aí ele se dispara para a ganância. Aí ele já não mais recebe esse poder, esta unção. Mas ele monta um discipulado, né? E aí a unção continua no ministério dele, porque os seus discípulos, né? Ou seja, os seus obreiros, os pastores, eles são preparados, né? Estão preparados, entram com toda a fé, e aí então, quer dizer, eles têm essa autoridade sobre o mal. Porém, o seu chefe, o seu superior, já não tem mais essa autoridade, porque ele abandonou. Então, o Senhor Jesus diz assim, no versículo 9, na oração que ele fez no capítulo 17 de João, ele diz assim, olha, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. Então, quer dizer, eu rogo por os meus discípulos, eu rogo por esses que são chamados para santificação, para fazer o reino. Eu não rogo pelo mundo, quer dizer, eu não vou orar pelo mundo, eu rogo por eles. Então ele diz assim, olha, no versículo 17, ele diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é assim. Aí no versículo 20 ele diz, eu não rogo somente por estes que estão aqui presentes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim. Eu não rogo só por esse discípulo agora,
mas pelos os discípulos do futuro, que pela tua palavra hão de crer em mim. Amém. Amém. Então, o apóstolo Paulo, ele tomou posse também. E ele até fala, ele fala no capítulo 6, aliás, capítulo 5, né? Ele diz assim: de sorte, irmão, que nós somos embaixadores da paz de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Mas Jesus já rogou por nós. Rogamos-vos que vos reconcilie com Ele, reconcilie com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Então, meu amigo, se nós trabalhamos na justiça, nós não temos que ficar trabalhando em prol de nós mesmos. Nós não temos que ficar orando para o povo dar oferta, dar dinheiro, e aí depois nós desviar esse dinheiro para comprar bens materiais, para comprar fazenda, para comprar aviões, para comprar isso e aquilo outro. Então, o dinheiro é para continuar com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o Paulo, ele diz assim, olha, não que eu não tenha direito, né? Porque o Senhor Jesus, ele ordenou que aquele que anuncia o Evangelho, que coma do Evangelho. Mas ele disse, eu particularmente, quer dizer, eu abri mão de tudo. Não, porque eu não quero que o Evangelho de Jesus Cristo, que ele seja imposto, né? Porque as pessoas vão dizer, aí Paulo, tá vendo? Você saiu agora para estar explorando o povo. Então o Paulo, ele teria uma vida de nobre, porque ele era um comandante das forças. Quer dizer, ele perseguia os cristãos, amando dos seus superiores, mas a zelo de Deus, porque os sacerdotes achavam que Jesus Cristo era falso, era um falso profeta, e os seus seguidores também eram falsos. Então o Paulo perseguia os cristãos, queria dar um basta a zelo de Deus. Ele achava que estava zelando a palavra de Deus. Então, quer dizer, Jesus apareceu para ele e disse, não, Paulo, não é assim não. Paulo, chamou Saulo, por que me persegue, Saulo? Quer dizer, Saulo pensava que estava prestando favor a Deus e estava perseguindo Deus. E ele disse, por que me persegue? Quem é você? Quer dizer, ele caiu, a luz era tão forte. Jesus já não era mais aquela figura de homem, era uma luz, um resplendor, que o Paulo, ao olhar, ficou cego na hora, caiu e só escutou a voz. E ele disse, por que me persegue, Paulo? Ele disse, quem é você? Eu sou Jesus a quem tu está perseguindo, a quem tu persegue. Agora, dura coisa agora tu recalcitrar com os aguilhões. Que dura coisa agora é tu apaziguar essa situação e ir lá e contar para os teus mandantes que tu agora está do meu lado. E tu agora vai pregar a palavra de Deus. Vai ser duro para você convencer o povo. Então, veja bem, o Paulo, ele falava 7 línguas. 7 línguas ele falava. Então, numa dessas línguas, Jesus falou com ele. Os outros que estavam com ele não entenderam nada, só ouviam um barulho, como se fosse de trovão, mas não entendia. Então, veja bem. Aí o Paulo diz assim, olha, eu, na verdade, não é que eu não tenho esse direito, mas eu não uso esse direito, né? E digo mais, que eu prefiro morrer do que tirar de mim esta glória, né? De não usufruir. Porque ele não se achava a pessoa digno de ser apóstolo, não se achava de ser igual aos outros, porque ele perseguia os outros. Então era uma forma de ele se disciplinar a si mesmo, né? Ele tão arrependido que ele estava, que ele queria
usar como disciplina. Então, veja bem. E assim também ele escreveu, aconselhando os seus que não usem, não abusem desse poder, ainda que tenham direito, mas que somente o que é necessário. Então ele diz assim, em Timóteo capítulo 6, versículo 3 em diante. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme a sã doutrina, as santas palavras do Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, eu digo que é soberbo e nada sabe, mas delira-se acerca de questões e contendas, de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfemas, ruins suspeitas, contenda de homens corruptos de entendimento, privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Não venha fazer a corrente dos empresários, a grandeza de Deus, a fogueira santa. Agora você vai dar tudo para Jesus. Jesus deu tudo, deu Jesus. Quer dizer, você vamos fazer a campanha do Isaac, de Abraão, que Abraão deu o seu tudo, deu Isaac. Então você vai trazer o seu Isaac. Quer dizer, e aí vou por aí afora, vai montando e tirando exatamente o foco da verdade. Então, veja bem, aí ele diz assim, contenda de homens corruptos de entendimento. Mas será que ele não entende? Ou é porque ele não quer entender? Agora já estão até com uma campanha assim, você que vai partir para a eternidade, né? Você deve doar os seus bens para a igreja, né? E tal. Quer dizer, vai partir para a eternidade a doar os bens para a igreja, né? Na verdade, a pessoa é corrupto de entendimento. Porque Deus manda o seguinte, versículo 17 de 1 Timóteo 6. Mas manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponha a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos ou desfrutarmos. Então, versículo 18, que façam bem, enriqueçam em boas obras, mas repartam de boa mente, quer dizer, dê aos pobres. Não é dar para a igreja, é dar aos pobres, dar aos necessitados. Então, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Não, você que já está velho, que você já vai partir para a eternidade, doa aquilo que você tem, doa para a igreja. E a família dele? Quer dizer, os filhos não vão comer, a viúva não vai precisar, né? É muito cego, corrupto de entendimento, né? Só mesmo a misericórdia de Deus. Mas a gente vamos parar por aqui e vamos simplesmente refletir naquilo que Jesus disse, que Deus disse. Nós fomos feitos justiça de Deus. Então, justiça de Deus é exatamente para fazer a diferença. Então você tem que saber orar e por que está orando e para quem está orando. Não deve também você chegar nas casas. Jesus mandou pregar a todos, né? Não mandou chegar e fazer oração. Prega a palavra de Deus, depois aí você faz um apelo. Se a pessoa crê, ele vai receber. Se não crer, não vai receber. Então você não vai fazer oração, e depois que você faz oração, e depois que a pessoa está curado, é que você vai dizer, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ele vai dizer não. Ele já está bom mesmo, né? Não precisa mais. Então você tem que pregar a palavra para ele aceitar a palavra. Se ele aceitar a palavra, a própria palavra vai fazendo uma lavagem nele, vai purificando, tirando todo o mal, todos os pensamentos ruins, tirando as impurezas da carne. E a doença também, claro.
Quer dizer, praticamente ele já aceitou a Jesus. Quando aceita Jesus, o Espírito Santo trabalha. Mas se a pessoa não aceitou a Jesus, então aí fica difícil, né? Mas não quer dizer que ele tem que aceitar Jesus para seguir a sua igreja. Não tem que seguir a sua igreja, não. Eu vou fazer oração por você, mas se você não for para a minha igreja, o mal vai voltar tudo novamente. Não, não é isso. Você tem que aceitar Jesus. Se ele aceitar Jesus, então todo o mal vai sair. Porque a casa dele vai ser moradia. E o Espírito Santo não vai fazer moradia com o espírito sujo. A luz não tem comunhão com as trevas. Então, quer dizer, na medida em que ele vai se lavando, o Espírito Santo vai abastecendo ele. Como diz Jesus em João capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai amará. E viremos para ele, e nele faremos morada. Então, assim, na medida que você vai recebendo a palavra, o Espírito Santo vai fazendo morada. E você vai recebendo fé, você vai recebendo unção. E aí, quando você está cheio dessa unção, ele diz, se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser, será feito. Tudo o que pediu o Pai na oração, crendo recebereis. Você pode até dizer para este monte, sai daqui, passa para acolá. Crê somente que se fará, será feito. Mas aí, há um grande perigo, porque as pessoas, após estar cheias do Espírito Santo, aí eles pedem o afastamento do Espírito Santo. Porque aí eles já vão pedir logo a riqueza. Ele vai pedir bens materiais, e aí não tem comunhão. Quer dizer, os que querem ser ricos, então caem em laços. E aí vai aparecer muita vantagem, muita proposta de pessoas oferecendo isso, aquilo, outro e tal. E aí ele vai se abastecendo de riqueza e vai perdendo a unção, a autoridade. Aí você já não mais está no quadro de justiça de Deus. A justiça de Deus, ele não faz exceção de pessoas. É como nós vemos aqui no Antigo Testamento, em 23 de Êxodo, diz assim, olha, se encontrarem, 23, capítulo 4, se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desarragado, sem falta lhe conduzirá, quer dizer, vai salvar, vai levar o jumento lá para o abrigo, ou o boi, para beber água, ou socorrer o boi. Não, eu não vou socorrer esse boi não, porque eu não gosto daquele cara. E assim também, a pessoa vê a pessoa necessitada, aí, doente, acamado, aí ele vai oferecer a igreja dele. Oh, você não quer ir congregar na minha igreja e tal? Quer dizer, eu vou fazer oração por você, e você vai ser curado. Quer dizer, ele vai, só cura se a pessoa for para a igreja dele. Não, a pessoa, não, eu congrego lá em outro, eu congrego em tal, em ministério tal. Aí ele, então não vou fazer oração não. Ele diz consigo, não vou fazer oração não. Então, quer dizer, aí ele não faz parte da justiça de Deus. Então a justiça de Deus não faz exceção de pessoas, porque ele não está montando um trono para si, é para Jesus. Então diz assim, se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desarraigado, sem falta lhe conduzirá. Se vires o jumento daquele que te aborrece, deitado debaixo da carga, né, caído, então vai lá aliviar, tira a carga, alivia, para o jumento levantar. Então, deixar depois de ajudá-lo, certamente, aí diz, não, eu não creio que faça isso, certamente ajudará juntamente com ele. Então, é assim, a justiça de Deus está para fazer justiça. É por isso que o jovem rico não quis entrar. Quando Jesus falou assim, olha, escuta, você conhece os mandamentos? Ah, sei, mestre. Tudo isso eu tenho praticado desde criança, eu obedeço e tal. É a razão da minha prosperidade. Eu sou uma pessoa feliz, graças a Deus. Eu tenho tudo, não tem falta de nada não. Graças a Deus, estou bem, né? Mas Jesus falou assim, olha... Aí ele diz, mas o que mais? Eu ainda tenho uma dúvida, o que mais? Ele diz, olha, se queres ser santo, queres ser perfeito, quer ser justiça de Deus, então vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, e aí vem e segue-me, e tu terás um tesouro no céu. Ele quis, céu meu triste, chateado, foi embora, né? Então o Senhor Jesus falou,
É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar para o reino dos céus, o reino espiritual de Deus. Então aí está. Vamos finalizar. Oração. Estou em França. Só para saber quantas pessoas ligaram? 15 pessoas. Oh, glórias a Deus. Fico feliz, eu, Luiz Conde, agradecendo de coração, né, Luiz? Ah, sim. Então nós tivemos hoje 15 pessoas participaram, né? 15 participações, né? Estou em França. 15 participações, Luiz, 15. Então tá bem. Fica para a próxima semana. E aí, continua, vocês podem mandar mensagem, pode ligar, participar. Vamos para a oração. A oração é o Salmos. Eu vou para o Salmo 119. Não, 119 é muito longo. Não, 119 não. Salmo 118. O Salmo 118 eu não anunciei nenhuma vez ainda, mas eu quero fechar com o Salmo 118 porque é um dos salmos que eu pratico sempre. É apenas que eu creio que não dá para passar tudo, mas vamos lá. Salmo 118. Você que tem a Bíblia, abre no Salmo 118. Quem não tem, pode digitar aí no Google aí que vai aparecer. Salmo 118. Diz assim, começa em louvor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora a Israel que a sua benignidade é para sempre. Diga agora à casa de Arão que a sua benignidade é para sempre. Diga agora aos que temem ao Senhor que a sua benignidade dura para sempre. Invoquei o Senhor na angústia e o Senhor me ouviu, oh glória, e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo. Não temereis o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. Aleluia! Então, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Nos príncipes. Príncipe significa os dirigentes, né? Todas as gente me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Cercaram e tornaram a cercar, mas no nome do Senhor as despedaçarei. Quer dizer, a oração nós temos que fazer em nome do Senhor, em nome de Jesus. Cercaram-me e tornaram a cercar. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram como fogo de espinho. Oh, glória! Pois no nome do Senhor as despedacei. Com força me impeliste para fazer cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas do justo, a voz de júbilo e salvação. A destra do Senhor faz proeza. A destra do Senhor se exalta. E a destra do Senhor faz proeza. Não morrerei, mas viverei e cantarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Aleluia. Abre-me as portas da justiça e entrarei por elas. Louvar-te-ei, louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, porque me escutaste e me salvaste. A pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se cabeça da esquina. Essa é uma palavra que Jesus falou. Nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se cabeça da esquina? Foi o Senhor que fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Ó Senhor, salva. Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos. Prospera. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da festa com corda e levai até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Amém.
Pai nosso que está no céu, santo e santificado é o teu nome. Venha, meu Pai, o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos a ofensa, Pai, assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu, mas que também já se arrependeu. E não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos de todo mal, porque sabemos que teu é o reino, teu é o poder, honra e glória para todos sempre. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. A paz do Senhor Jesus, estou em França. Um abraço para todos vocês. Voltamos no próximo sábado, se assim Deus permitir. Estou em França. Um abraço a todos. Tudo bom aí? Deus abençoe você e sua família, Luiz. Amém. Bom final de semana. A gente, vamos tendo por aqui, 8 da manhã você manda mensagem, né? No programa de satisfação do ouvinte. Ah, sim. E nós nos encontramos, se Deus quiser, no próximo sábado com mais um programa Expressão da Verdade, Luiz. Agradecer todo mundo. Luiz, no finalzinho do programa, Luiz, a Eliane, lá em Tranqueira, mandou uma mensagem e está na sintonia te mandando um abraço, Luiz. Um abraço para ela também, que Deus abençoe ela e a família dela, em nome de Jesus Cristo. E um abraço a todos vocês que estão ouvindo toda a sintonia. Que Deus possa ouvir a ajuda de cada um. Ok? A paz. Um abraço, Eliane, um abraço para você lá em Tranqueira. Obrigado aí pela sintonia. Ela está participando aqui do sorteio também. Agradecendo você e toda a galera aí de Tranqueira. E aqui nós encerramos aqui o nosso programa, Expressão da Verdade, nesse dia 5 de novembro de 2022. Agradecer a Deus, primeiramente. Agradecer a todos vocês, todo o Brasil, pela internet, você pelo rádio, AM, você que ficou ligado com a gente. Obrigado pela sintonia, pelo carinho. A gente volta a se encontrar, se Deus quiser, às 5h30 no próximo sábado, com mais um programa de Expressão da Verdade. Luiz Corgue, em São Paulo. Eu estou de França aqui, na cidade de Ueira, nos estúdios da Rádio Primeira Capital em Ueira. Esperando por você. Valeu, gente. Um abraço a todos. Obrigado, Elza Maria, lá nos transmissores.